Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão cada um deles um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros percorridos e N o número de diárias pagas pelo aluguel. O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por 3 dias e percorrerá 250 km. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km. Com o intuito de economizar com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente nas empresas. Então vamos colocar aqui o que vai acontecer com o turista X. O turista X ele vai alugar o carro por 3 dias. Então o N é o número de diárias, o N número de diárias. Então se ele alugar no 1, ele vai colocar 100 vezes 3 mais 0,8 vezes 250 km, que dá 300 mais 85, 40, 4, 16, 2, mais 200, né? Então vai ficar 500. Se ele fizer essa alocação no 2, ele vai ficar com 70 vezes 3, mais 1,2 vezes 250 km. 210 mais 250 mais 300, então dá 510. Se ele fizer isso na 3, ele vai pegar 120 reais vezes 3 dias, mais 0,6 vezes a quilometragem, que é igual a 360 mais 150, dá 500. Empata, né? 150 mais 360 dá 510 também. 360, não 300. 510. Então, para o X é melhor a 1, né? Com o intuito de economizar com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente. Então, o primeiro aqui que informa é do X. Então, se é o X, ele vai escolher a 1, nós vamos cancelar a letra C, D e E. Tem que analisar o 2, o cliente Y, o turista Y, para saber onde que ele vai fazer a locação. Se ele escolher a 1, ele vai alugar por um único dia. Ele usará apenas o carro um dia. Então 100 vezes 1 mais, ele vai usar 120 km, 0,8 vezes 120, que é igual a 100 mais 96, 196. Se ele alugar o 2, vai ficar 70 vezes um dia mais 1,2 vezes 120 km, que dá 70 mais 144. Então dá 214. Se ele alugar o 3, 70 mais 100 mais 96, 196. 1,2 vezes 120. Então dá... não dá 144, né? 120 mais 24 dá 144, né? Tá certo, 214. E então não pode ser o 2, ó. Já pode, alternativa B é a correta, porque ó, o primeiro é 196. Vamos só confirmar se o terceiro dá menos que 196, né? 120 mais 0,6 vezes 120,
dá 192, que é 72 mais 120, 192. Então, alternativa B. Ok? É isso aí.